Começa agora mais um episódio de Palavra Encenada. Nesta temporada, apresentamos contos de terror do autor Márcio Benjamin. Desejamos uma boa escuta. Grupo Locomotivos Produções, Palavra Encenada, obras de Márcio Benjamin. Prólogo e A Beira do Rio, com Matheus Sá e Marcos Giovanni. Era bem cedinho ainda quando Zefa começou a tratar a galinha. As lapiadas do falcão nas canelas da bicha reluziam. Bem nos seus olhos a resta do sol. Condenado! Não bastasse a seca que volta e meia assombrava a cidade, ainda essa. Até dentro de casa, veja só. Peste! Zefa se virou de costas para a janela e tentou cortar o resto, ainda piscando os reflexos. Uma das últimas. Poedeira que só, mas fazer o quê? Nem que sem os ovos, pelo menos tinha carne. Carne gorda. E encheu o bucho por um tempo. Era sozinha, afinal. Decidiu foi pensar era mais em nada. Só em terminar a galinha. Mas quem disse? Nem com Roberto Carlos rouco no rádio de pilha, emendado com fita. Nem com o zum-zum das moscas já quase domesticadas. Bem dizer que faziam ladainha com o plaque do facão na tábua velha. Imprensou com força. Tratou ora mesmo as juntas do bicho. Massacrando. Separou os pedaços em uma tigela, cobriu com um pano de prata e foi cortar as verduras. Quis tanto que aquele verde andasse de novo pelas estradas, cobrindo a cidade. Era cansada de sol, de tanta miséria, de tanto silêncio amarelo. Daquela cidade que só faltava era se deitar de tão morta. Nem padroeira aquele ano. Mas também, para ser igual ao ano passado, pior que não tem é quando se tem daquele jeito que foi. Festa triste, com o resto que ainda ficou na cidade. Dançar com quem, pelo amor de Deus? A pessoa que era para se mudar, se mudou, parece. Nada de prefeito fazer era tempo, só na campanha. Promessa de água, de fim da sede, da seca. Aquela ruma de cano tão grande demais, tão feias, se arrastando pelo meio da paisagem esturricada, todinha uma cobra encantada de histórias de Trancoso. Como se fosse favor, murmurou Zefa para a galinha morta. O povo se melando na água como quem pede esmola. Não. Zefa era vivida. Já viu muita coisa deixar de ser, muita coisa nem chegar a ser. Conhecia cada alma daquela comunidade. Assim como conheceu os pais e os avós. Assim como conheceu o pai e o avô do prefeito. Sim, aqueles goles de água iam sair caros. Bem caros. Preferia não arriscar o futuro. Já decidiu. Mais uns dias e quem iria era ela. A filha andava empregada faz tempo. No hospital grande, de nome, lá pro lado do sul. Até mandava umas pratinhas quando a coisa melhorava. Filhos, marido, sim. Mas a mãe não sustentou tanto tempo, então já não aguentava mais a modorrência calada daquele povo que pareciam viver para repetir a mesma coisa, dia após dia. Que pareciam era já ser quase areia seca. Pedra, sol, de tanto que não iam para lugar nenhum. Era como um pesadelo que acontecia bem ali na sua frente e nunca ia ter fim. Não, ela não. Andava era bem viva ainda. Ia vender tudo e se bandear para casa da menina. Vendia a casa, ponto. E pronto. A casinha ainda era bonita, ora. Também demorou tanto para ajeitar bem do jeito que ela queria. Para passagem dava. Se cansou da bodega velha, esquecida nos fundos da casa. Dos mesmos bêbados do interior que nesses dias tomava era álcool purinho. Mas quem danado vai querer ponto ali? Nem na cidade era. Vizinho não tinha já fazia tempo. Homem então, nem se fala. O último que recebeu na sua cama só tomou coragem anos depois da morte do esposo. Meio escondida como quem rouba, se deitou com o delegado depois de uma noite de bebedeira. Chorou quase o dia todo depois, de vergonha. Em que ano foi? Tinha certeza não. Quase nem se lembrava mais, a bem da verdade. A cabeça andava era se esquecendo de muita coisa.
sentindo falta de ter com quem conversar, sozinha. A palavra ecoou dentro da cabeça como um palavrão, um bofete no pé do ouvido. Limpou a graxa das mãos no avental e deixou os pedaços da galinha quietos um tempo. Andou pela cozinha, meio sem vontade, e se escorou na meia porta bem pintada, olhando para aquele nada sem fim mesmo em frente. E então, bem de longe, apertou a vista machucada de sol, lá de longe. Fez uma sombra com a mão e procurou entender. Era gente? De onde? Cansados, se arrastando, tal e qual fosse a sua vaca velha pouco antes de morrer. Mas era gente sim, tanta gente, mas não tão longe mais. Descompassado, foi o coração que avisou. Viram, se arrastavam, mas não. E Zefa quase riu ao se lembrar das histórias dos cangaceiros. Cangaceiros. Ainda tinha. Era mulher sertaneja assim, de fibra, de força, mas enfrentar tantos com facão de torar galinha, e vinham levar o quê pela caridade? Correu para fechar a porta, mas quando deu fé já estava em cima. Deu tempo não, foi colocar a tábua e o primeiro se jogar para cima da madeira, batendo, gritando, gemendo. Era gente. Zefa correu pro canto da cozinha e já ouviu os gritos de bicho pela casa toda, por todo o descampado, vazio de tudo. Quem ia ouvir? Tantos, homem, mulher, menino até. Tantos que a porta pintada, mais velha, ainda tentou cumprir a obrigação até se partir um creco doído. No canto, Zefa não acreditou. Era gente. Loucos, minha Nossa Senhora, roupas rasgadas, vedendo como a peste. Partiram foi para cima. Ingênua, ainda tentou oferecer a galinha. Mas o primeiro logo lhe segurou pelas orelhas e numa dentada mais que certeira rasgou-lhe a garganta. Partindo com os dentes, o escapularam no meio do caminho. Era gente aquilo? Foi tão combinado que quase se pode dizer que era uma procissão. Mas foi nada. Blasfêmia até. Garganta, braços, peitos, o sangue lavando o chão. Restos de galinha e de mulher espalhados pela cozinha. Na mesa da pia, o rádio fazia coro para aqueles dentes mastigando juntos. Todos. No cantinho, o coração de Jesus, mesmo aceso, não pôde fazer muito não. Era fome. Conto 2. À beira do rio. Do rio pouco se fala. Ainda que ele ande por aí, bem nas portas de todo mundo, sussurrando o que cada um sabe. Mas quem disse? A moça Budejan sumiu para as bandas do sul, morreu cedo, anda pela cidade. A verdade ninguém sabe afinal, ou todo mundo. No fim das contas, cada um tem a sua. Lavava a roupa na beira d'água. Aprendeu de pequena com a avó. A mãe deixou e sumiu, fazer vida. Diz que morreu cedo, de doença do mundo. Calada. Os cambitos finos não combinavam com os joelhos espessos, nem com o queixo firme altivo, que sustentava a trouxa de roupa na cabeça como quem leva uma oferenda a um terreiro. Aqui, menina, indicava a avó impaciente, e mostrava o sabão, a roupa, a torção, o rio. Mas era decidida, e num instante soube de tudo como quem nasceu. A avó lavava a roupa para toda a fazenda, o patrão, lavava a roupa para o filho do patrão, que de cima do cavalo bom viu a moça crescer, viu os peitos molhados por dentro da blusa de algodão e as canelas finas sumirem, fazendo pareia com os joelhos grossos. E como era então, um dia sumiu a moça para dentro da noite, porque a patrão, sabia a avó, ninguém diz não. Era lua alta já, quando na beira do rio a moça se deu. A saia subiu na cintura e o filho do patrão se perdeu nas carnes macias da morena.
No outro dia pegou o trem para a capital para iniciar os estudos. Doutor quis o pai seria. E deixou a moça salgando por demais a comida, varrendo para sempre o quintal, esfregando a roupa até sangrar os dedos. Foi quando a cintura começou a engrossar. Aperreada, a avó suspirou e botou para tomar os chás, amargos, purgantes, insistentes. Troncha de dor, a moça gemia em cima do colchão de palha, enquanto a avó rezava na cabeceira da cama estreita. Rezava pro patrão não perceber, pro menino virar anjo, que Deus o proteja, pra moça criar juízo. Outra filha fazendo a vida não ia aguentar não, ia nada. Cansada de se doer, a moça dormiu. Dormiu bem dizer uns 2 dias inteiros. A avó já aperreada não tinha mais o que dizer. Até que a neta apareceu no rio, lavando como antes, cozinhando sem tanto sal, varrendo o que dava. Uma coisa tinha ido, se quebrado por dentro. Tinha ido para nunca mais voltar. Mas não um menino como quis a avó. Um menino não. Foi o que notou quando sentiu com a ponta dos dedos a barriga já crescida, mexida como sendo um tacho borbulhando no fogão. Escondeu o que deu, com roupa folgada e cinta de couro para prender os peitos urgentes, transbordantes como uma sangria de açude. Até que já não se podia. Com a desculpa de uma doença qualquer, trancou a menina num quartinho e rezou de novo para ninguém entrar. E naquela noite, a mesma lua gorda que fez o menino puxou o inocente para fora. A avó sentiu o peito velho e murcho se apertar quando percebeu os mesmos olhos do patrão. Ignorou então os clamores da neta, enrolou num pano e seguiu pro rio. Chegando lá nem pensou. Só deu fé quando sentiu o tibum do corpo rasgando a correnteza forte, para se perder para sempre. Voltou sem o menino, precisou calar com a mão a boca da moça, e dizem dali para frente, ficou meio longe do juízo. Mas como o rio, refeito depois da queda, a vida seguiu. As roupas lavadas, a comida pronta, o bucho descansado. Foi quando começaram a sumir, uma a uma, as reses do patrão, estripadas como que por um bicho se carecia de explicação. Aperreados, os jagunços montaram guarda com armas e candeeiros em tudo quanto foi canto. Mas onde se coloca de mais de um lado, falta do outro, já dizia o povo. E o pirrainho de Souza, logo ele, foi encontrado no raiado outro dia, aos pedaços, na beira do rio. A fazenda se alertou como um bicho da mata, e já não se dormia. Como sendo assim uma praga, um agouro, tudo se desmanchou em um bordado mal feito. Os borregos não nasciam, e quando vinham, não viviam. Juntos num mundaréu de cabeças e orelhas que tirava o sono até do doutor da cidade. A plantação acabou-se do dia para a noite, como o menino de Souza. Não se refez, como o rio. A mulher do patrão adoeceu de doença podre, que a consumiu em caroços num susto. Até que na noite do enterro, dizem, viram lá pro lado do rio. Mas foi Ezequias, era o que o povo dizia. Quem vai acreditar? Riram dele quando ele chegou na bodega do seu miúdo sem um pingo de sangue na cara. Azunhado do pé à ponta, tremendo, sangrando, pingando de água e lodo. Um pedaço na mão. Um pedaço da orelha do danado para quem quisesse ver. Foi o que disse quando jogou aquilo em cima do balcão. De repente, o riso virou-se num silêncio de cortar com facão. E a cana foi-se embora num minuto. Quando seu miúdo, dono do estabelecimento, se aproximou e com o mesmo pano velho que dormia no seu ombro, aproximou da vista fraca o pedaço quase engolhando com cheiro. Não precisou dizer mais nada. De pronto, os homens rebocaram Ezequias para dizer onde tinha visto, como era, o que fez. A resposta se perdeu no meio da lembrança confusa, da cachaça banhada, mas mesmo assim se acreditou. Dividiram os homens como puderam. Souza à frente, na cara ainda se via a perda do menino,
e deixar os outros mais para não acontecer, para ninguém mais morrer. Findou que os lampiões se apagaram com o sol, lampeando os olhares cansados. Aquilo era outra coisa, decidiram, e mandaram rezar uma missa como todo mundo da cidade. Padres chamados às pressas, atropelando latim que ninguém entendia. Mas precisava entender não, reza era assim, para aquietar o coração. No meio da missa, as ações de graças para o menino de Souza, para a mulher do patrão, até para Ezequias, coitado. Não tinha morrido, mas tinha visto o bicho de perto. Erguendo o Santíssimo, o padre virou-se de repente por um grito sufocado que espedaçou-se num mar de aperreio. Bem em frente à igreja, em frente de todo mundo, mesmo sendo assim um pesadelo vivo, aquele de quem se fugia. Um homem. Sim, mas falando assim, arroxeado, coberto de lodo, como sendo pedaços de vários num só. E podia aquilo? Como é que Deus deixava? Procuraram a coragem de dizer, de correr, mas que de perna. Souza, mais morto que o menino, tinha mais nada a perder e se jogou para cima, mas foi empurrado como quem joga uma saca de sorgo em cima de um caminhão. Arrastando consigo o rio, ele se aproximou da filha da avó e não teve força para se levantar. E por um instante, ela reconheceu o azul dos olhos do filho, pálidos como a beira do rio. Ninguém sabe de que jeito, sabe nada, mas como se sempre tivesse sido aquilo que se virou em uma criança morta e descansou para sempre no colo de sua mãe.